Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fernanda Gondim e você está no Espiritismo Fácil. Hoje vamos dar seguimento ao nosso estudo online da doutrina espírita, o nosso ESD. Vamos seguir ainda no tomo 1, no módulo 2, que trata da codificação espírita. Hoje vamos ver o roteiro 4, que estuda a metodologia e critérios utilizados na codificação espírita. Então, aqui, o objetivo desse estudo hoje vai ser analisar a metodologia e os critérios utilizados na codificação espírita e refletir sobre a importância dessa metodologia e dos critérios para a investigação e elaboração da doutrina espírita, ou seja, a gente vai ver os critérios que Kardec utilizou para fazer a codificação e a validade desses métodos, considerando que a doutrina tem em si um caráter científico, né? Então vai ser um estudo bastante interessante, porque a gente vai entender exatamente como é que isso foi feito e a metodologia que Kardec usou para fazer esse estudo. E aí ele vai começar aqui nos subsídios falando: Allan Kardec, como se sabe, não era um cientista no sentido profissional, de especialista neste ou naquele ramo da ciência, mas tinha cultura científica, espírito científico. A propósito deste assunto, o escritor e jornalista espírita Deolindo Amorim, um de seus artigos dedicados ao codificador, assim se expressa. Allan Kardec revela-se em tudo e por tudo um homem de espírito científico pela sua própria natureza. Todas as condições indispensáveis ao espírito científico nele estão, sem tirar nem pôr, como diz o jargão habitual. Em primeiro lugar, a serenidade com que encarou os fatos mediúnicos, com equilíbrio imperturbável, sem negar nem afirmar a prioristicamente. Em segundo lugar, o domínio próprio, a fim de não se entusiasmar com os primeiros resultados. Em terceiro lugar, o cuidado na seleção das comunicações. Em quarto lugar, a prudência nas declarações, sempre com a preocupação de evitar divulgação precipitada de fatos ainda não de todo examinados e comprovados. Em quinto lugar, finalmente, a humildade, que é também uma condição do espírito científico, interessado na procura da verdade antes e acima de tudo. Então, aqui ele traz algumas das características que Kardec utilizou, se fez uso, né, para poder fazer a codificação, para determinar a cientificidade da codificação, né? E foi esse espírito científico que o secundou todo o tempo no cumprimento de sua missão de codificador da doutrina espírita. Mais uma vez lembrando que Kardec foi tido como o bom senso encarnado, e em sendo o bom senso encarnado, ele se utilizou de todas essas prerrogativas citadas aí na abertura do capítulo, né? E ele segue aqui com o Espiritismo e a ciência. Espiritismo e ciência se completam. E aí, o grande diferencial, eu acho, que o Espiritismo dá, porque até então, religião e ciência eram duas coisas que andavam dissociadas. Ou você era religioso ou você era cientista, e aí, em sendo religioso, você tinha que acreditar naqueles dogmas por fé, por uma fé cega. É um dogma, você aceita e você não questiona. E o Espiritismo vem justamente quebrar isso daí, porque o Espiritismo e a ciência andam juntos, e Kardec já disse que se em algum momento a ciência contradizer algo que o Espiritismo disse, que larguemos o Espiritismo e sigamos com a ciência, dada a importância e a serenidade que Kardec teve na codificação. Então, eu acho que aí é realmente o ponto principal da doutrina espírita, que liga os dois pontos novamente de ciência e religião, trazendo explicações científicas para coisas religiosas e coisas que a ciência não consegue explicar, o espiritismo complementa. E aí eles iniciam aqui explicando: espírito e matéria, de acordo com a doutrina espírita, são duas constantes da realidade universal. Assim, espiritismo e ciência não são forças antagônicas, mas ao contrário, complementam-se reciprocamente, segundo o pensamento de Kardec expresso em A Gênese. Assim como a ciência propriamente dita tem por objetivo o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então andam juntos, cada um estuda uma coisa. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e
reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. O espiritismo não é da alçada da ciência, daí ele vai explicar aqui um pouquinho essa questão da ciência como a gente conhece, né? O fato de a ciência oferecer ao espiritismo apoio e confirmação não garante, no entanto, àquela a competência para se pronunciar em questão de doutrina espírita. Eis os argumentos apresentados pelo codificador com respeito a esse assunto. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência, propriamente dita, é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e, qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. É importante considerar-se que, ao referir-se às ciências ordinárias, Kardec fazia alusão às ciências positivas, classificadas por Augusto Comte em matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia, porque o espiritismo não é da alçada dessas ciências ordinárias, dessas ciências positivas estudadas e mais divulgadas, não é? Então, é por isso que ele fala que ela não pode dar sua opinião, porque não é da sua alçada, ela é uma ciência nova. E aí ele vai explicar agora o método que foi utilizado na investigação científica dos fenômenos espíritas, né, dos fenômenos mediúnicos, que são a base do nosso conhecimento. Então, o método adotado por Allan Kardec na investigação e comprovação do fato mediúnico, que é o instrumento comprobatório da existência e comunicabilidade do espírito, é o experimental, aplicado às ciências positivas, fundamentado na observação, comparação, análise sistemática e conclusão. Ou seja, esse foi o método que ele usou. Ele observou, ele comparou as ações, ele fez uma análise daqueles efeitos e, a partir daí, ele tirou uma conclusão. São suas palavras. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O Espiritismo os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Assim, não apresentou como hipóteses a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos quando essa existência ressaltou o evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que primeiro, os espíritos, não se fez uma teoria de que eram os espíritos que causavam os efeitos e foram se estudar os efeitos. Não. Eles estudaram primeiro os efeitos e remontaram e voltaram às causas dos efeitos, que eram os espíritos. Não havia uma teoria preconcebida do porquê
que aqueles efeitos estavam acontecendo, eles foram estudados, observados, experimentados e foi se voltando à causa deles, que eram os espíritos, né? Apliquei a essa nova ciência, como o fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Ou seja, ele ia experimentando, ia tentando até achar uma justificativa lógica para aquilo ali. Então, foi remontando do efeito à causa e não da causa ao efeito. O espiritismo e a lógica indutiva. Na indução científica, e aí ele vai explicar, ele tem um anexo na apostila que fala sobre o método indutivo, como ele é feito, né? Chega-se à generalização pela análise de partes. Esse tipo de lógica exige observações repetidas de uma experiência ou de um acontecimento. Da observação de muitos exemplos de diferentes partes, os cientistas podem tirar uma conclusão geral. Foi assim que procedeu Kardec em relação à doutrina espírita, colocando-a confortavelmente entre as demais ciências. Ou seja, uma ciência nova, mas está junto das demais ciências, né? A respeito do caminho das induções percorridos pela doutrina espírita, Herculano Pires, em seu livro O Espírito e o Tempo, infere que é a partir da observação dos fatos positivos que o espiritismo chega a realidades extrafísicas. Em A Gênese, diz-nos o codificador: não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Fica assim a estrutura lógica do espiritismo caracterizada como de natureza indutiva. Os fatos estavam lá, então a explicação veio depois para aqueles fatos, certo? No entanto, o processo dedutivo, veja método dedutivo em anexo, né, a explicação de como ele é feito, está igualmente consagrado na doutrina espírita, já que o método científico exige que se combine indução e dedução. São palavras de Kardec. Nunca elaborei teorias preconcebidas, observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe, como todas as descobertas importantes. A da constituição dos mundos, por exemplo, deveria imprimir-lhes outro curso. Sob a influência desses conhecimentos novos, as crenças se modificaram. O céu foi deslocado e a região estelar, sendo ilimitada, não mais lhe pode servir. Onde está ele, pois? E ante essa questão emudecem todas as religiões. O Espiritismo vem resolvê-la, demonstrando o verdadeiro destino do homem. Tomando por base a natureza deste último e os atributos divinos, chega-se a uma conclusão. Isto quer dizer que, partindo do conhecido, atinge-se o desconhecido, por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. Então, aqui no anexo, ele vai explicar essa questão da experimentação científica dos métodos dedutivo e indutivo. Ele explica: a experimentação científica é um método empregado para testar ideias e descobrir fatos sobre qualquer coisa que um cientista possa controlar e observar. Os cientistas utilizam-no para estudar os seres vivos ou brutos em vários campos das ciências físicas e da vida. Qualquer experimento científico válido deve ser capaz de ser repetido, não só pelo pesquisador original, mas por outros cientistas. Se eles concordam com as conclusões, atribui-se ao pesquisador original o crédito de ter feito uma importante descoberta. Enciclopédia Delta Universal, volume 6, página 3154. O método dedutivo, da mesma enciclopédia, no volume 10. É o processo de raciocínio pelo qual tiramos conclusões por inferência lógica de premissas dadas. Se começamos aceitando as proposições todos os gregos têm barba e Zenão é grego, podemos concluir validamente que Zenão tem barba. Referimos-nos às conclusões do raciocínio dedutivo como válidas em vez de verdadeiras, porque precisamos distinguir claramente entre aquilo que se depreende logicamente de outras afirmações e aquilo que efetivamente é.
As premissas iniciais podem ser artigos de fé ou suposições, antes de podermos considerar as conclusões tiradas dessas premissas como válidas. Precisamos demonstrar que elas são coerentes entre si e com a premissa original. A matemática e a lógica são exemplos de disciplinas que utilizam muito o método dedutivo. O método científico exige uma combinação de dedução e indução. E aí, no método indutivo, na mesma enciclopédia, no volume 10, é o processo de raciocínio pelo qual, de uma experiência particular, se passa a generalizações. Pode-se começar com todas as maçãs que comi são doces. A partir dessa constatação, conclui-se que as maçãs são doces, mas a maçã seguinte pode não ser doce. O método indutivo leva a probabilidades, não a certezas. É a base do senso comum segundo o qual uma pessoa age. É também empregado na descoberta científica. Os cientistas utilizam a indução e a dedução. Na dedução, o cientista começa com generalizações. Ele deduz afirmativas particulares a partir delas. Pode testar suas suposições pela experimentação, confirmá-las, revisá-las ou rejeitar suas generalizações originais. Usando apenas a dedução, o homem ignora a experiência. Empregando apenas a indução, ignora as relações entre os fatos. Pela combinação desses métodos, a ciência estabelece uma união entre a teoria e a prática. E aí ele vai falar aqui agora de um ponto importantíssimo para a doutrina espírita, que é essa questão do controle universal dos ensinos dos espíritos. Já dando um adiantamento, o que é que ele vai dizer aqui? Que a doutrina dos espíritos ela é fundamentada e ela é forte, e ela veio aí como esse tsunami mudando crenças e conhecimentos, porque ela foi universal. Ela não foi dita a uma única pessoa em um único lugar, ela foi dita no mundo inteiro ao mesmo tempo, por diversas pessoas diferentes que não se conheciam e nem se comunicavam, e lembro ainda num tempo que não existia essa comunicação fácil como existe hoje, né? Em 1865, quando saiu a primeira obra, não existia essa facilidade de comunicação como se tem hoje. Então, dois importantes critérios, igualmente tomados à metodologia científica, foram adotados por Kardec na difícil tarefa de reunir informações para a elaboração da doutrina espírita: a generalidade ou universalidade e a concordância dos ensinos dos espíritos. Esses critérios, com o suporte do uso da razão, do bom senso e da lógica rigorosa, emprestam à doutrina espírita força e autoridade, como podemos constatar na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque essa questão da concordância dos ensinos dos espíritos é importante, porque a gente sabe que o espírito nada mais é do que a alma sem o corpo, né? Então, não somos lá diferente do que somos aqui, não adquirimos conhecimentos muito maiores do que o que somos capazes de adquirir. Então, esse conhecimento, esse ensino tinha que ser concordante, porque podia ser que A dissesse alguma coisa e B e outro espírito B dissesse outra coisa e eles não concordassem, né? Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda a parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ademais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se pode queimar os espíritos. Ora, queimassem-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos desdentar-se nela. Não será a opinião de um homem que se aliaram os outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra, por ordem de Deus. Universalidade, ou seja, comunicação geral. Todo mundo estava se comunicando ao mesmo tempo, né? Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Essa é a sua força, a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só,
Por isso que ele fala, queimem-se todos os livros, acabem-se os homens e a fonte da doutrina, que são os espíritos, ainda vai estar lá, né? O primeiro exame comprobativo das mensagens dos espíritos é, pois, sem contradita o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos, não só aquele tempo, até hoje. Qualquer comunicação que recebamos, não só dos espíritos, né, ampliando aí a nossa visão, mas estamos falando aqui da doutrina espírita, ela precisa ser passada pelo crivo da razão. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, ou seja, da ciência, né, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam a confiança absoluta em si mesmos, buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. Ou seja, tem que ser a maioria. O guia tem que ser o da maioria, contanto que passe ainda assim pela razão. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros em vários lugares. Essa concordância, a base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos, crede em tal coisa, porque somos nós que vô-lo dizemos. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, vista não nos considerarmos mais infalível do que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Na posição em que nos encontramos, a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios ou a quantidade, disseminados pelos mais diversos pontos do planeta, vindos essas comunicações de malote, de navio, enfim. Achamos-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Essa observação é que nos tem guiado até hoje e é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar. Por quê? Estudando atentamente as comunicações vindas tanto da França como do estrangeiro, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que ele tende a entrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento de dar um passo para adiante. Essas revelações, feitas muitas vezes com palavras veladas, hão frequentemente passado despercebidas a muitos dos que as obtiveram. Outros julgaram-se os únicos a possuí-las. Tomadas insuladamente, elas para nós nenhum valor teriam. Somente a coincidência lhes imprime gravidade, ou seja, a concordância, né? Eles estão falando a mesma coisa. Depois, chegado o momento de serem entregues à publicidade, cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido, cada um dos que colaboraram, né, na realização da obra. Esse movimento geral que observamos e estudamos, com a assistência dos nossos guias espirituais, é que nos auxilia a julgar da oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que, no porvir, se encontrará o critério da verdade. O que deu lugar ao êxito da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns foi que, em toda parte, todos receberam diretamente dos Espíritos a confirmação do que esses livros contêm, ou seja, a autoridade da doutrina espírita está na concordância e no ensino universal que ele teve. E isso deve ser seguido até então. Ele fala aqui que o Espiritismo é um ponto, né, que ainda vai ter muita coisa para ser estudada, mas sempre tem que se voltar para esse critério da verdade, para essa base onde tudo se iniciou, né? E retomando em A Gênese esse assunto, Kardec assim se expressa: generalidade e concordância no ensino, esse o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, donde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Será uma simples opinião isolada,
da qual não pode o Espiritismo assumir a responsabilidade, até que haja recebido o controle da generalidade, da concordância universal. Qualquer princípio novo que apareça, ele ainda não pode ser, ele é tido como uma simples opinião pessoal e não como uma coisa do Espiritismo, né? Como uma opinião do Espiritismo. Essa coletividade concordante da opinião dos espíritos passada aos demais pelo critério da lógica é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, fora mister que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia dizer o contrário do que dissera. Pois que ela tem sua fonte de origem no ensino dos espíritos, para que sucumbisse, seria necessário que os espíritos deixassem de existir. É também o que fará que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais, cujas raízes não se encontram por toda a parte, como com ela se dá. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Esse é o ponto principal desse capítulo. É a gente entender os métodos que Kardec utilizou, a dedução e a indução, para chegar nos conceitos espíritas, mas que o fundamental e o essencial da nossa doutrina é a generalidade, a concordância e a universalidade dos princípios das comunicações que foram tidas em diversos, ele falou em mais de 1000 centros diferentes falando a mesma língua, a mesma coisa. E é a isso que o ESD nos propõe, para que nós sigamos nessa universalidade, nessa concordância geral dos espíritos. Por isso que temos que conhecer e entender muito bem a doutrina espírita, precisamos estudá-la para não sairmos, não nos desvirtuarmos desses conceitos que são básicos, mas que estão aí e serão para sempre. Esse conceito que temos até hoje, os conceitos que temos hoje de espiritismo, eles não mudam, mesmo que novos conhecimentos vão sendo acrescentados ao longo do tempo, porque a ciência está evoluindo e assim o conhecimento também. Mas essa base, ela não muda. Kardec não fica ultrapassado, Kardec não é passado. E o ESG nos traz isso, essa concordância do ensinamento para que todos nós espíritas falemos a mesma língua e saibamos usar esse bom senso que Kardec usou quando estivermos diante de uma novidade, de um conceito novo, de alguma coisa diferente que a gente ainda não ouviu falar. Certinho, era esse o capítulo de hoje, interessantíssimo a gente ter esse conhecimento dessa universalidade. Então, sigo à disposição para dúvida, comentário, sugestão, qualquer coisa, podem colocar aí embaixo que eu me esforço por responder. Vamos manter aí vivo essa troca de experiências e de informações. Qualquer coisa, estou sempre à disposição. Divulguem. Tantas pessoas estão precisando de tanto conhecimento nesse momento, então podem divulgar, repassem, espalhem o canal. Vamos seguir aí juntos. Até a próxima!